Olá pessoal, tudo bom? Hoje é o nosso segundo vídeo de um total de 4 em que estamos falando sobre estratégias de recuperação judicial que podem estar inseridas dentro de um plano de recuperação judicial. E hoje falaremos sobre aquelas estratégias que têm um cunho de modificar a estrutura jurídica deste empresário em recuperação judicial, ok? Então bora pro vídeo. Meu nome é Cláudio Kiffer, sou advogado e professor em graduação e pós-graduação, e neste vídeo nós estaremos vendo as estratégias de sorgimento do empresário em recuperação judicial que podem estar inseridas num plano de recuperação judicial e que afetem a própria estrutura jurídica deste empresário. No nosso canal nós já temos vídeo explicando o que é recuperação judicial, as suas fases existentes, as atividades do administrador judicial, inclusive o cálculo da sua própria remuneração. E aí, desde o vídeo anterior, nós teremos uma sequência de 4 diálogos, 4 conversas sobre os meios de recuperação judicial que podem estar inseridos dentro de um plano de recuperação judicial. No vídeo anterior, como eu já disse, eu prefiro chamar estratégias de soerguimento do empresário do que meios de recuperação judicial, porque parece que fica muito repetitivo. E não deixam de ser estratégias de recuperação do empresário. As estratégias que nós veremos hoje são aquelas de cunho estrutural do empresário. Mexem na estrutura daquela pessoa jurídica que se encontra em recuperação judicial. E iniciamos dando como exemplo de estratégia desse soerguimento deste empresário número 1, cisão. Então, lá no plano de recuperação judicial pode estar prevista como estratégia a cisão desta pessoa jurídica em recuperação judicial. O que é cisão? Cisão ela pode ser total ou uma cisão parcial. O que seria uma cisão total, por exemplo? Partes do patrimônio deste empresário são distribuídas para outras pessoas jurídicas a serem constituídas ou já constituídas, ok? E cisão parcial é quando somente parte desse empresário em recuperação judicial é entregue para outras pessoas jurídicas para, por exemplo, continuarem exercendo atividades naquele segmento do empresário em recuperação judicial. Outra forma também, outra estratégia de recuperação judicial que altera, que mexe na estrutura de uma pessoa jurídica, pode ser a incorporação. Pode estar lá no plano de recuperação judicial, entre as estratégias, a incorporação. O que é a incorporação conceitualmente? A incorporação é sempre quando uma pessoa jurídica ela é incorporada por outra. E esta primeira pessoa jurídica ela deixa de existir no ordenamento jurídico, certo? Então, incorporação, nós temos uma pessoa jurídica que vem e incorpora a outra pessoa jurídica. Esta aqui deixa de existir. Então, nessas estratégias de recuperação judicial e que alteram a estrutura do empresário, nós temos a cisão, que já falamos, temos a incorporação, que nós já falamos, e também nós poderíamos ter a fusão. Qual é o conceito de fusão? É quando nós temos duas pessoas jurídicas e elas se fundem, dando origem a uma nova pessoa jurídica. Então, a fusão ela também pode ser uma estratégia de recuperação deste empresário. Contudo, é importante assinalar que tanto a cisão como a fusão e da mesma forma a incorporação, nós estamos mexendo com mais de uma pessoa jurídica. São várias sociedades e normalmente essas sociedades, porventura, possuem sócios diferentes. E aí não basta estar lá no plano de recuperação judicial
essas estratégias, cisão, fusão e incorporação. Não basta somente a Assembleia Geral de Credores aprovar esse plano de recuperação judicial. Não basta nem só o juiz chancelar esse plano de recuperação judicial. Por quê? Porque nós temos que acomodar os interesses dos sócios de todas essas pessoas jurídicas envolvidas nessas mudanças estruturais dessa pessoa jurídica em recuperação judicial. E aí, não é tão simples assim, porque talvez nós tenhamos interesses de sócios minoritários envolvidos nessas alterações estruturais que podem não concordar com esse tipo de operação. E aí, conforme o tipo da natureza jurídica dessas sociedades, nós temos que ver, por exemplo, se é uma sociedade limitada, essa cisão, essa incorporação, essa fusão, essas operações devem ser aprovadas com um quórum mínimo de 3/4 dos sócios, que possuem 3/4 proporcionais à participação no capital social de uma limitada, salvo se o contrato social não prever um quórum mais elevado. Se for numa sociedade anônima, para fins de aprovação, uma operação de fusão, cisão ou incorporação, essa operação deve ser aprovada pela maioria simples daqueles acionistas possuidores titulares de ações com direito a voto. Então vejam que não é tão simples ser utilizado um desses 3 tipos para fins de recuperação judicial. Vocês pensem, por exemplo, em uma sociedade que não tem prazo determinado, ou seja, essa sociedade é de prazo indeterminado. Os sócios, sabendo desta movimentação, talvez pelos seus sócios majoritários, ele pode pré-avisar os demais sócios que estará saindo da sociedade. Basta dar um pré-aviso de 60 dias. Obviamente que pelo Código Civil, lá e quando nós estamos falando de uma sociedade limitada, desde que o contrato social não preveja outro regramento, esses sócios recebidos esse pré-aviso desse sócio dissidente, eles em até 30 dias eles podem resolver, então vamos encerrar, vamos extinguir essa sociedade, certo? Na questão da proteção dos sócios minoritários, dos dissidentes que não acataram ou que não aceitaram de bom vitre esta operação de fusão, cisão, de incorporação, lá na lei das SAs tem vários regramentos para fins da sua proteção e aí eles podem exercer. Então, além dessas 3 estratégias de soerguimento do empresário e que podem estar inseridas lá no plano de recuperação, ou seja, cisão, incorporação e fusão, nós também podemos ter de estratégia que altera a estrutura jurídica, a própria transformação da sociedade. O que seria a transformação da sociedade? É transformar de um tipo jurídico para outro. No plano de recuperação, ele pode propor que, se ele for do tipo sociedade em nome coletivo, se transforma esse tipo jurídico para uma sociedade limitada. Óbvio que há os reflexos dessa transformação do tipo societário de sociedade em nome coletivo para a sociedade limitada. Por exemplo, os sócios da sociedade em nome coletivo, a sua responsabilidade é responsabilidade solidária ilimitada, ou seja, o próprio patrimônio desses sócios poderá vir a responder pelas dívidas dos credores. Já uma sociedade limitada, mesmo que acabe uma falência, para os sócios serem chamados para responder pelas dívidas sociais dessa pessoa jurídica, haverá necessidade, inclusive, da desconsideração da personalidade jurídica. Mas isso é outro assunto, certo? Então, essa transformação do tipo societário é uma estratégia possível que poderá estar dentro do plano de recuperação judicial. Contudo, normalmente, a simples transformação de um tipo societário, por si só,
dificilmente trará grandes diferenças no fluxo financeiro dessa pessoa jurídica. Talvez reduza um pouco as despesas administrativas, mas não me parece que será este a principal estratégia, ou a estratégia diferenciada para fins de soerguer este empresário. Um outro exemplo de transformação societária que nós poderíamos aqui aduzir é transformar este empresário em recuperação judicial em uma subsidiária integral. O que é subsidiária integral? Isso está previsto lá na lei das sociedades anônimas. É sempre que temos como sócio uma única pessoa jurídica brasileira titular da totalidade do capital social. Então, isto também pode ser uma das estratégias de soerguimento de cunho que altere a estrutura jurídica deste empresário em recuperação judicial. Mas, novamente, essa estratégia de uma subsidiária integral talvez seja interessante se este empresário tem vários segmentos e talvez um dos segmentos empresariais esteja mais sadio que os demais e, sendo explorado separadamente dos demais segmentos empresariais, possa trazer uma vantagem maior para os próprios credores. Okay? Até por causa que esse segmento empresarial independente possa ter um parque fabril mais moderno, possa ter uma patente, direitos autorais que gerem mais receitas e que venham, talvez até pela forma de tributação, a trazer um benefício de curto ou médio prazo para fins de pagamento dos seus credores. Uma outra estratégia que altera a estrutura jurídica desse empresário, podemos citar, por exemplo, a própria cessão ou transferência de parte de cotas sociais desta pessoa jurídica em recuperação judicial. Também é algo que está previsto lá na própria legislação, desde que resguardados os direitos dos demais sócios dessa pessoa jurídica em recuperação judicial. Um outro exemplo que nós poderíamos também trazer como estratégia de recuperação judicial inserida no plano de recuperação propriamente judicial é a própria constituição de sociedade de credores, ou seja, há essa previsão legal, então, que os credores se unam e criem uma pessoa jurídica com a finalidade exatamente de receber valores, receber aportes, receber talvez até parte do patrimônio desse empresário em recuperação judicial. O problema que eu vejo é o seguinte: vocês imaginem que numa recuperação judicial nós temos vários tipos de credores. Nós teremos lá credores trabalhistas, credores quirografários, credores com privilégios, com garantias reais. E vocês sabem que para constituir uma sociedade nós temos que ter primeiro um affecto societatis, uma afeição para serem sócios. E não é fácil se às vezes a própria Assembleia Geral de Credores não se entende entre si, entre as diferentes classes e cada uma brigando por proteção do seu crédito. Vocês imaginem constituindo uma pessoa jurídica exatamente para receber valores deste devedor. Além do mais, a lei não fala que tipo de sociedade de credores que poderá ser constituída. É uma limitada, é uma sociedade anônima, é com um objetivo próprio apenas para isto, porque no momento que criamos uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela vem para o ordenamento jurídico e ela passa a ser titular de direitos e deveres. E como, por exemplo, novamente, protegermos aqueles menores credores que fazem parte também desta sociedade. Então, também é uma estratégia um pouco arriscada, um pouco, inclusive, inviável para ser utilizada num plano de recuperação judicial. Mas que é possível, é possível. O ordenamento jurídico prevê
isso. Encerrando a fala de hoje, nós também poderíamos criar uma sociedade de propósito específico. Então, a lei abre a possibilidade, como estratégia de soerguimento do empresário em recuperação judicial, a criação de uma sociedade de propósito específico para adjudicar, né, receber os bens do devedor. Então, o vídeo de hoje era realizar comentários breves sobre estratégias de soerguimento do empresário que podem estar inseridas num plano de recuperação judicial em que se modifique, altere, transforme a própria estrutura jurídica deste devedor. Então, eu agradeço a atenção de vocês, aguardo os comentários, como sempre, aqui na parte de baixo do vídeo. Beleza, pessoal? Até a próxima!